dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Nando Silvestre, aqui do canal Unificar, mais uma vez com vocês. Pessoal, hoje eu venho trazer um assunto que para muitos é polêmico. Mas qual a graça seria se a gente não tocasse em assuntos polêmicos, né? Bom, eu desde o primeiro vídeo do canal, que com certeza esse é o segundo vídeo, eu decidi uma coisa muito importante. Eu não vou fazer roteiro, eu não vou escrever antes o que eu preciso falar, eu vou agir exatamente com a minha intuição. O tema do vídeo vai ser assim, eu vou estar andando normal no meu dia a dia, veio a intuição, você fala sobre isso, eu vou falar sobre isso. E o interessante é que esse vídeo, ele praticamente é uma continuação do que eu disse que iria falar no primeiro vídeo, né? Que eu quero falar de Deus, né? Quero falar de Deus, eu quero falar das religiões, eu quero falar das pessoas, eu quero falar de suas atitudes e enfim. E tudo isso para quê? Qual é o intuito? Fernando, qual é o intuito dos seus vídeos? O porquê que você quer fazer tudo isso e tal? Simplesmente, pessoal, para mostrar para vocês o que eu passei. Um dia posso até, se vocês solicitarem aqui, o pessoal pedir, eu vou contar a minha história, a minha caminhada, a minha longa caminhada, nessa questão, na questão espiritual, na questão religiosa, blá 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 blá, até chegar onde eu cheguei, tá? Então é isso. Eu quero falar sobre Deus. Gente, o que é Deus para vocês? Muitos têm várias opiniões, eu vou aqui dar a minha, que é uma opinião em 1 milhão. Eu posso estar certo, como eu posso estar pouco certo, porque errado não existe, né? E assim, Deus para mim é uma coisa perfeita, é o universo, é o macrocosmo, né? Deus para mim, sem ele a gente não seria nada, mesmo porque quando a gente usa esse termo, ele, sem Deus, ó meu Deus, eu vou orar a Deus, dá a impressão que a gente está pegando um ser humanizado que vive num plano divino, né? Realmente, entre aspas, é divino, é supremo, porém não é humanizado. Deus não é humano, né? Deus é uma energia vital, ele é um princípio vital. Quando a gente fala o que é princípio vital, nossa, o que é princípio vital? Tudo que acontece no mundo, no universo, aquela fração de segundo antes de um acontecido, é Deus. A planta que germina, que cresce, é Deus. O cachorro que late é Deus. A ave que voa é Deus. O vento que sopra e que faz a gente se sentir bem é Deus. O fogo que arde, né? A terra que abala, germina, transmuta, é Deus. Então, é muito simples para mim dizer que Deus é tudo. Ele é tudo. Ele é todo o nosso planeta, ele é nós. Nós somos partes de Deus. Assim como os animais, as plantas, a terra, o ar, né? Os planetas, o universo, o todo é Deus. E gente, quando eu falo todo, eu falo porque tudo isso que eu falo para vocês, todas essas pontuações que eu vou pondo, são coisas que um dia eu pensei. Mas gente, eu pensei. Eu falo pra vocês que eu pensei. Minha cabeça foi turbulenta. Eu fui preconceituoso demais com tantas coisas que aconteceram. E talvez eu ainda o seja.
Porém, muitas das vezes a gente não consegue alcançar aquele termo. Será que eu melhorei? Será que eu sou algo diferente hoje? Né? É isso. Então, a minha visão de Deus é isso. Ele é tudo. Ele é tudo. Sem vírgula, sem ponto, sem abrir parênteses ou aspas. Deus é tudo. Tá? Agora eu quero mexer num trecho. É interessante, pessoal, que eu quero que vocês entendam isso. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando de forma talvez abreviada. Porém, a todos que assistirem, que começar a caminhar comigo, fala assim: Nando, eu queria um vídeo específico sobre esse assunto, sobre aquele assunto. A gente vai fazer, tá? A gente vai fazer, tá bom? Então, isso que eu tô querendo fazer é dar uma palhinha, gerar uma faísca, tá? De quem acredita no mesmo princípio que eu, a gente vai seguir junto. Quem não acredita também vai se interessar ou vai ficar bravo, mas tá tudo certo. A gente tá junto, somos irmãos e todos vamos para o mesmo lugar, tá? Então é isso, pessoal. Então assim, aí é interessante. Agora eu quero falar de Deus. Quem é Deus e qual é a atuação dele em todas as religiões? Putz, você vai falar de todas as religiões? É óbvio que não, gente, senão não tem como. Eu teria que fazer um vídeo com continuações, assim, a nível filme, né? Porque é muita religião e falo, respeito e amo todas elas. Isso eu posso falar, tá? Isso eu posso falar. Respeito e amo todas elas, porque todos os participantes de todas as religiões, eles encontram Deus em cada ato seu, seja ritualístico, seja o que for. Eles encontram Deus em cada passo, em cada suspirar, eles encontram. Isso eu posso garantir, que todos eles protegem isso com unhas e dentes, né? Mas vamos lá, qual é a participação de Deus? A gente já sabe que Deus é tudo, né? Então assim, mas Ele é tudo, não é só nesse planeta. Lembra disso, pessoal. É o universo, é uma coisa grande, tá? Não é assim, às vezes a gente pensa a nível Brasil, não, é a nível universo, a nível macrocósmico, é o todo, né? Então assim, a gente sabe que Deus é o princípio de todas as coisas, né? Então, conforme passou-se esse tempo, desde a era, dos primórdios, onde os homens começaram a falar, né, a demonstrar que sim, existe uma maneira de se melhorar. Jesus fez isso, maravilhoso, e ele dura até hoje. 2020 anos de história de Jesus e ele ainda é um princípio de fé, amor e caridade, né? Eu não canso de lembrar das máximas dele em vários exemplos que eu dou, né? Então, desde desse tempo, a gente já consegue entender o que, né? Que eles pegavam uma parte desse princípio, uma parte desse princípio vital, que não, como diz o nome, não é só vida, mas sim são adjetivos, vamos usar assim, adjetivos que nós pegamos e falamos, não, eu vou seguir isso, né? Então eu falo, quando a gente vê um irmão evangélico que ele é tão, como que eu posso dizer, forte com as palavras, quando ele diz sobre Deus, quando ele diz sobre Jesus, quando ele diz que Deus e Jesus eliminam o mal, ele está certo, tá? Tem muita gente que fala, poxa, evangélico é chato, não é assim. A gente agora vai entrar numa parte que eu gosto, tá? São coisas separadas, ok?
Então, quando a gente fala de Deus, a gente fala de raios. Vamos dividir Deus em raios, né? Pensar que Deus, o Todo-Poderoso, ele é um conglomerado de todos esses raios. E o que seriam esses raios? É um raio da criação, do amor, da fé, do caminhar, do progredir, do prosperar. Tudo isso é um raio, é uma energia. Quem experimenta isso, né, com vontade, sabe do que eu estou falando. Quem usa o amor para viver e para fazer viver, sabe como é experimentar essa energia. Isso estamos falando a nível nós encarnados aqui na Terra, tá? Um grande exemplo que a gente pode ter do uso desse raio do amor foi Madre Teresa de Calcutá. Um exemplo, ela era o amor. Ela é o amor. Que a gente não morre, a gente continua vivendo, né? Então, ela é o amor. Madre Teresa de Calcutá. Olha que coisa linda, né? E quando a gente pega e dá um exemplo, um outro exemplo, eu gostaria de falar de um santo, né? Mas como a gente sabe, santos, eles tiveram vida na Terra. E quando a gente fala do caminhar dessa energia, de ir avante, aquela energia que corrompe o mal e faz com que o mal se sucumba aos pés do bem, entendendo que ele não pode mais agir. A gente fala de São Jorge, que na Umbanda é Ogum, né? Então, e os dois não é um, tá, gente? Tá? Por favor. Estamos falando de santos e divindades que seguem um raio. Isso não quer dizer que São Jorge é Ogum e Ogum é São Jorge. Não. Quem falar isso é errôneo, tá? Tem muita gente que fala, não, eles são a mesma coisa. Não é. Para se ter ideia, os escravos tinham esse sentimento antes. Por isso existiu o sincretismo. Mas o sincretismo foi o quê? Os escravos na época falavam assim, não, meu pai é Ogum, ele é Ogum. Então meu pai Ogum, ele é um guerreiro destemido, ele é aquele que salva seu filho, ensina seu filho a caminhar, ensina seu filho a romper barreiras, ensina o seu filho a se ordenar, né? E aí eles viram um santo católico, que era São Jorge. E quando os padres, os bispos, né, os freis, falavam de São Jorge naquela época, os escravos entenderam essa missão. Falou, opa, esse tal de Jorge, ele é o mesmo que Ogum. Ou seja, os dois seguem o mesmo raio, né? Assim como a gente fala do raio da fé, o raio que corresponde ao cristalizar, né? Opa, mas quem será que, né, chegou nesse raio, né? Na Umbanda, Oxalá. E em tantas outras religiões que seguem o cristianismo, o próprio Jesus, né? Jesus seguiu esse raio branco, esse raio cristalino, né? Aquele que te faz ter tanta fé que a maldade não existe e nada existe a não ser a fé. Mas o que é essa fé? É a fé de que tudo encontrará o seu equilíbrio. Ele não julga, ele não fala, não, é esse o caminho que está certo. Não. Jesus não era assim. Ele falava assim, ninguém vem ao Pai, né, senão por mim. Ele usou esse termo, e esse termo é muito bonito. Por que isso, gente? Porque se a gente for parar para analisar, Jesus nunca disse que tal religião estaria certa ou outra religião estaria certa. Mesmo porque Jesus, ele estava no Oriente. Não teria como ele falar que tal religião seria a única mundial, mesmo porque é complicado. Mesmo assim, Jesus ainda conseguiu
não só atingiu o Oriente, mas como o Ocidente também, né? Mas e quanto ao continente africano, gente? Como é que faz? Hoje Jesus também chegou até lá, né? Mas e naquela época, né, que eles já cultuavam os seus deuses, né? Que hoje a gente estudando vê que cada um deles pertence a um raio, né? Então hoje a gente olha os santos católicos, os deuses africanos, né? E também as divindades orientais, né? Os deuses maias, né? Astecas. E se você olhar, você vai ver que existe uma similaridade muito grande, né? Os mestres ascensionados, olha que coisa linda, né? Os mestres ascensionados, normalmente quem... foi uma religião? Não, foi um estudo, né? Porque kardecismo não é religião. Até tem muita gente que quer transformar o kardecismo numa religião, mas ele não é, né? Legal, pessoal, a gente teve um probleminha técnico, mas tudo bem. Então, todos essas divindades, como eu disse, né? Acabei de dizer do kardecismo, que o kardecismo não é uma religião, a gente não pode considerar o kardecismo uma religião, mesmo porque o kardecismo veio de Allan Kardec, né? Às vezes a gente sempre fica naquela coisa, kardecismo, tudo que termina com ismo sempre vira um dogma, uma religião. A gente não pode dogmar uma coisa que foi pesquisada. Allan Kardec, ele foi praticamente um cientista, né, espiritual. Ele pesquisou através de vários médiums, né, a capacidade da comunicação extradimensional, né, no caso a capacidade de se comunicar com uma dimensão vizinha, que é a dimensão dos espíritos, né, que então muitos de nós, né, têm a facilidade, lembrando, facilidade não é a capacidade, mas a facilidade de conversar bem mais com os espíritos. Outros não têm tanto, mas todos nós somos médiuns, todos nós somos dotados de dons espirituais, né? Exemplo é aquelas pessoas que têm uma intuição que, gente, é incrível. O cara pensa, ele fala, não vai porque vai acontecer. E você olha, acontece. Não, foi um chute que ele deu. Mas, o cara chuta a vida toda? Não significa que ele é muito sortudo, né? Então, tá errado, né? Tá errado. Vamos pensar isso, que é uma coisa errônea de se dizer. Então, o que a gente fala? São dons, né? Então, a intuição, ela é um dom espiritual. A psicometria, ela é um dom espiritual, não é mediunidade. Lembrando, não é mediunidade. Tudo isso que eu estou dizendo aqui são os mais variados dons que você, como espírito encarnado, pode desenvolver na matéria. Tem gente que não vai desenvolver nada. Mas por que ela não desenvolve nada? Porque ela preferiu seguir o caminho material. Tá? Mas ela está errada. Não, gente, não existe erro. Não existe erro. O que existe são momentos. São assim, hoje eu quero... Minha vida vai ser lidar com pessoas, porém eu quero seguir a matéria, né? Então eu vou ajudar uma pessoa, mas esquece, não vou mexer com coisa espiritual. Então essa pessoa está errada. Não, ela não está errada, ela está no caminho dela, tá? Não existe erro, ok? Isso fica bem claro para vocês, né? Mesmo porque depois isso pode ser um tema para um vídeo, tá? O certo e o errado, o bom e o mal, nenhum deles existe, tá? O que existe é a intenção. Intenção. Fique bem gravado isso, tá? Então, pessoal, voltando na parte das divindades, quando você começa a analisar os mestres ascensionados, a fraternidade branca, né, que muitos conhecem, as outras divindades egípcias, os astecas, os maias, que mais? Vamos lá.
as divindades africanas, né, os santos católicos. Hoje, para mim, isso é muito fácil, porque eu tive muita dúvida e digo de passagem que eu acho que, assim, encarnado, ninguém me ajudou a chegar na minha conclusão, a não ser os meus mestres mesmo, os meus mestres espirituais, que me ajudaram muito, 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 muito a encontrar um caminho. Eu não estou menosprezando os meus irmãos, tá? Eu estou falando que eu tive dificuldade de entender o que os meus irmãos me passavam. Então, o tempo passou e hoje eu consigo ver isso claramente. Que cada divindade dessa, ela não é que ela é um Deus correto. Muitas civilizações adotaram como um Deus, né? Até mesmo na África, né? Assim, os orixás, eles são de nações, né? Então tem uma nação que tem Iemanjá, como, se eu não me engano, é até, acho que é Tapa, a nação Tapa tem Iemanjá como a sua divindade. Então todos que nascem naquela nação serão filhos de Iemanjá. Assim como tem o pessoal de Oió, que é Xangô, então todos que nascem lá são filhos de Xangô. Mas isso é assim, lógico, é necessário, tem que ser desse jeito, né? Aí quando a gente para pensar, quem é Iemanjá? Iemanjá é a mãe da geração, é aquela que gera, é aquela mãe que cria, que cuida, né? Que a gente pode pensar aí, Nossa Senhora dos Navegantes, né? Também é uma forma de dizer que ela segue o raio da geração, né? E é muito bonito quando você olha e você começa a ver que outras divindades têm a mesma qualidade de Iemanjá. Só que Iemanjá não é aquela mãe que fala, meu filhinho, vem aqui, eu vou cuidar de você. Não, ela fala, vem aqui que eu vou te ensinar. Isso é Iemanjá, né? E todas as outras divindades que seguem esse raio, né? Então, é isso, pessoal. Entendam essa parte. Deus, ele é o concentrado, é a energia concentrada, e dele se desloca raios, né? E para cada nação, um raio desse, quando chega, ele recebe um nome, né? No cristianismo, por exemplo, o raio do amor é a Nossa Senhora, né? Que ela chegou no catolicismo, Nossa Senhora, maravilhosa. Eu várias vezes pude ir em Aparecida e diante daquela imagem eu chorei. É muito amor, ela reflete amor, né? Ah, mas é uma imagem, não tem problema. O importante é que todo mundo entendeu quem ela era. E a partir do momento que você entende uma coisa, que você entende uma energia, você vibra ela. Então, graças a todos os fiéis, aquela imagem foi imantada pelo raio, pelo poder, pela força do amor. E deu a Nossa Senhora, né, a graça de continuar seguindo, né, maravilhosa, né? Então, que até, olha que coisa interessante, Nossa Senhora, né, ela tem a pele negra, né? E para os ciganos, né, ela é Santa Sara Kali, que também era negra, né? A verdadeira Santa Sara, ela é negra. E o que mais os ciganos vibram é o que, gente? Alegria, amor, carinho, união, festejar, né? Então, isso é muito bacana. Tá? Então, quando a gente fala de Nossa Senhora, quando a gente fala de Santa Sara Kali, quando a gente fala de Oxum, a mestra Nada, que é uma dos mestres ascensionados, é a vibração pura do amor. É quando esse raio de Deus, que é o amor, ele se cruza
E existe ali divindades, ou seja, espíritos afins que usam esse raio para propagar para os filhos que estão em aprendizado, que somos nós, né? Não só a Terra, mas como os espíritos também precisam aprender. Não é porque o cara morreu ele vai para o céu ou vai para o inferno. Isso é um resumo meio chato, tá? Morreu, vai para o céu. Não, ele era bonzinho, vai para o céu. Ele era malzinho, vai para o inferno. Não, a gente tem que parar de julgar, pessoal. Tem que parar de julgar. Tem que parar de ser preconceituoso, igual eu escuto, já escutei muita gente falar assim, credo, o cara mexe com macumba, ele é mal. Porra, não é assim, meus irmãos, não é assim, tá? Isso também é um tema para um vídeo, tá, pessoal? Quem estiver assistindo isso daqui vai ser muito bacana, coloca aí, escreve aí, fala, Nando, vamos fazer um vídeo sobre preconceito, né? Isso também é muito bacana, tá? Então, assim, não menosprezem o seu irmão, tá? Eu, assim, acho que dentro de uma sala, um irmão que é evangélico, católico, jeovense, eu não sei se é assim mesmo que se diz, né? Mas um bandista, candomblessista, bruxo, mago, não importa. Ele é seu irmão. E se vocês forem conversar com a mente aberta, vocês vão ver que a crença de vocês tem um nome. E o que muda é esse nome, tá? Então, assim, para os evangélicos, que eu saiba, que eu já participei da congregação cristã, foi uma época que foi a congregação cristã que me alavancou a estudar tanto quanto eu estudei. Gratidão, tá? E lá eles falam muito de Deus e Jesus, tá bom? E de todos os personagens bíblicos que a gente sabe, Abraão, Jacó, tudo isso, tá? Que maravilhosos também, entendeu? E assim como no catolicismo tem os santos, tá? Que muita gente também fala, porque imagem, gente, tudo isso é aporte, tá? Por favor, uma imagem, ela não é poderosa, mas a imagem, ela remete em você a fé, tá? Então, assim, a pessoa ter no altar dela ali, um cantinho na casa, uma imagem de Ogum, não é que a imagem representa alguma coisa específica, mas a imagem traz para ela o aporte para que ela tenha ali a fé de que ela vai vencer todas as barreiras, de que ela vai vencer em todos os momentos da sua vida, né? E na lei, porque Ogum é um soldado da lei, assim como São Jorge. Ter São Jorge quer dizer proteção, né? Você põe um São Jorge na porta da sua casa, é lindo, né? Uma espada de São Jorge na porta da sua casa é lindo. Tudo isso é um aporte. Então, assim, toda vez que você olha para aquela imagem, essa imagem faz você vibrar naquela energia, a energia de Ogum, São Jorge, enfim, São Miguel Arcanjo, né? Ele é um arcanjo guerreiro, todo mundo sabe disso. Então, é isso, pessoal. Eu vim nesse vídeo dizer isso para vocês, tá? Deus é o nosso todo, tá? E cada pedacinho, cada fagulha dele acabou se tornando uma divindade. Tinha que se tornar, porque já pensou qual é o ser vivo hoje que conseguiria canalizar a energia pura e concentrada de Deus? Por isso ele é único, por isso ele é o criador de tudo e de todos, porque só ele consegue canalizar sua própria energia. Nós somos apenas co-criadores, né? É bonita essa palavra, né? Dizer que nós humanos somos co-criadores, assim como todas as outras divindades também são co-criadores, propagadores, né? De um raio. Então, a partir do momento que você começa a olhar para tudo isso, você começa a entender Deus. Começa a entender, não te faz entender, que é impossível entender Deus. Então você começa. Então o começo, gente, ele pode ser 1%, como pode ser 0,1%. Eu acho mais próprio para nós entendermos Deus, entendemos 0,1%, quando a gente estuda muito. Tá? Quando não estuda, você não entende nada. É simplesmente assim, você só entende que ele existe e que a energia dele
capaz de romper todas as barreiras. Então, pessoal, é isso, tá? Pensem no que eu falei, é uma coisa muito bacana. Eu não estou aqui promovendo uma discussão religiosa, não é isso o meu intuito, pelo contrário. O nome do canal é Unificar. Todos somos um, tá? Eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos candomblecistas, umbandistas, bruxos, magos, e eu vejo neles um pedaço de Deus. Cada vez que eu olho, porque a fé deles é muito grande, a crença em seus deuses e divindades não os excluem como filhos de Deus. Simplesmente todos eles. O engraçado é que todos eles entoam uma palavra que eu acho muito bonita: graças a Deus, né? Outros falam graças ao universo, que é Deus, graças a um macrocosmo que também é Deus, tá? Então, assim, não acha que o seu Deus ele é maior que o de todos, porque não é. Você vai estar sendo egoísta e pior, desinformado, tá? Então, assim, lembre, o seu Deus é o mesmo de todos, tá? Porque não existe um Deus separado, entendeu? Ah, mas os índios acreditam em Tupã, que não deixa de ser Deus, né? Eles acreditam que Tupã é o quê? Um Deus Sol, não seria isso? E a vida sem Sol? Vamos pensar, pessoal, tá? O Sol, ele é responsável por toda a vida na Terra, tá? Cada planeta possui o seu Sol, né? Quem estuda isso, astronomia, essas coisas, sabe disso. Cada planeta possui um Sol, possui luas, né? Então, isso é muito importante entender, tá? Todos somos filhos de um único Deus, que possui vários nomes. Uns chamam de Senhor, outros chamam de Criador, outros chamam apenas de Pai, outros chamam de Tupã, outros chamam de Zambi, outros chamam de Olorum, né? Adonai, Tetragrammaton, né? São as várias formas de louvar um mesmo Deus. Porém, são de nomes diferentes. Por isso que diz, né? Até para vocês verem, no hebraico, Deus tem 72 nomes. São muitos nomes. E a tradução, se você pegar ali, é Senhor dos Exércitos, Senhor das Alturas, Senhor dos Montes, e assim uma infinidade. Tá? Mas todos somos filhos de um único Deus. Você, irmão que está assistindo agora, não importa qual a religião que você siga, mas saiba, você é filho do mesmo Deus que eu, e que o seu irmão do lado, e o outro irmão e tudo mais. Somos humanos, encarnados, temos as nossas dificuldades, tanto psicológicas como espirituais, que na realidade, se você for ver, as duas se juntam, porque tudo vem da mente, e a mente é uma coisa única, tá? Então, é assim, vamos aprender a respeitar. A função desse canal é isso, pessoal: unificar, é trazer vocês para um momento que vocês entendam que a religião é um detalhe, mas o respeito, a aceitação, isso faz parte de Deus, tá? Então aceite o seu irmão como ele é, não o julgue, porque talvez ele, aos teus olhos, é errado. Aí é que entra aquela parte que o certo e o errado não existe. Então, eu sou católico, eu estou certo, porém aquele irmão é umbandista, ele está errado. Olha que importante ponto de vista. Você está certo e ele está errado, mas na cabeça dele, você está errado de pensar desse jeito. E com certeza os umbandistas, eles criam essa visão desde que você entra dentro de um terreiro, seja por uma entidade falando ou o próprio pai da casa falando. Ele não está nem aí quem vai entrar ali dentro de que religião é. O que importa para ele é o ser que entrou com aquela
roupagem carnal e que vai ser atendido. Não importa se ele seja o que for, ele vai ser aceito, tá? Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou até um pouco extenso, eu vou ver se eu começo a controlar a questão do tempo, tá? Mas é isso, venham comigo, eu vou deixar aqui, eu vou ver se eu crio, vou falar certo, eu vou deixar aqui nos comentários um link para um grupo no Telegram, tá? Vou deixar também o link para a instalação do Telegram. Aí você instala o Telegram, acessa o link que vai estar aqui, que você já vai ser direcionado automaticamente para dentro do grupo. E nesse grupo, mas o que a gente vai falar nesse grupo? Tudo, pessoal. Tudo que tiver de dúvida, tá? De dúvida, vamos deixar para isso, porque senão vira briga, que a gente sabe como é que é. Então assim, vamos pensar que nesse grupo ninguém sabe de nada, mas todos estamos em busca de um aprendizado, a unificação. Todos nós vamos virar um só, e cada um de nós seremos todos. Por quê? Porque aprenderemos com esse canal a respeitar o próximo e a aceitar o próximo como seu irmão. Tá certo, pessoal? Se inscrevam no canal, ativa o sininho aí para vocês receberem novidade. Eu vou ver se com o tempo aí eu consigo fazer mais frequentemente os vídeos, tá? E que mais? Dê um like, né? A gente também precisa disso para poder o canal continuar subindo, tá? E em breve, pessoal, eu estarei aí com um vídeo novo para vocês, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Criador de tudo e de todos estejam com vocês sempre. Namastê.